Fala, roqueiros e roqueiras no Brasil, aqui quem fala é Cauã Ferreira e hoje eu irei falar dessa obra-prima aqui, A Night at the Opera, que em 21 de novembro do mês passado completou 50 anos desse clássico. E falar o que, né, do A Night at the Opera? Uma obra-prima atemporal, né? Sem dúvida alguma, foi o álbum que transformou o Queen em uma das grandes bandas de rock de todos os tempos. É o preferido da maioria dos fãs, não é o meu, né? Como eu já citei nos últimos 2 vídeos. Mas não tem como esse álbum aqui não ser top 5, né? Top 3 dos fãs, né? E é curioso, né, quem estuda a banda, né, como eu, é curioso você ver que a produção desse álbum começou em um momento muito turbulento da banda, né? Como eu já citei, né, o Queen já estava passando por problemas contratuais enormes, né? A banda já não estava mais aguentando aquele contrato predatório que tinha com a Trident Production, mas foi aqui, durante a pré-produção, né, do A Night, que a bomba, né, entre a banda e a Trident explodiu, né? A banda não aguentou mais aquele contrato, né? E pelo contrato, a Trident devia repassar 60 libras semanais, né, para a banda, né, de tudo que vendia nas lojas. A Trident tinha que repassar 60 libras semanais para a banda, o que era um valor irrisório, né? Porque o Queen, né, após o lançamento do Sheer Attack, do single Killer Queen, a banda já tinha vendido horrores ali, né? Mas, né, apenas era esse valor que a Trident deveria repassar, né? Mas o ápice dessa briga entre o Queen e a Trident foi quando o John Deacon, que havia se casado havia poucos meses, ali em 75, né, com a Verônica Teslaff, né, e ele queria comprar um apartamento e pediu um adiantamento de 4.000 libras para a Trident. O problema é que os Sheffields não repassaram essa quantia, e foi aí que a banda resolveu, viu que não tinha mais como ficar atrelado a esse contrato totalmente predatório, né, que tinha com a Trident Production. Foi aí que o Queen decidiu procurar vários empresários, e a salvação da banda veio na forma de John Reid, né, que era um icônico empresário do Elton John, né, que conseguiu pagar as 100.000 libras que a banda devia para a Trident, né, através de um acordo que o Reid fez com a EMI, né, através de um adiantamento dos royalties, né, dos futuros lançamentos, e deveriam repassar 1% de tudo que a banda lançasse, né, nos próximos anos. E é aqui nesse álbum que o Fred, tipo assim, joga toda a sua raiva para com os Sheffield, né, na maravilhosa Death on Two Legs, né, que abre o álbum, uma música bem agressiva, né, um hard rock bem pesado mesmo, que inclusive nos shows o Fred, antes de cantar essa música, falava tipo assim, essa música é para um FDP, né? Só que no Live Killers, lançado em 79, né, que é o primeiro álbum ao vivo da banda, eles editaram essa parte. Então não tem esse início antes de Death on Two Legs, mas o Fred dizia, né,
homenagem singela, né, aos Sheffields. E aqui você percebe que é aqui que o Queen atinge o seu máximo de perfeccionismo sonoro, né? Tem, por exemplo, aqui em CSI Rendezvous, a banda, tipo assim, inova nessa música, né? Porque aqui a banda utiliza sons não tão usuais, né? Por exemplo, o Fred imita instrumentos de sopro, que tem até um nome, né? Que se chama kazoo. E o Roger Taylor imita instrumentos de metais, né? E as percussões são utilizadas como para imitar sapateado. Você vê o quão inovadora, né? Você vê um exemplo aqui dessas inovações no estúdio do Queen aqui nesse álbum é a CSI Rendezvous, né? Claro, tem a The Prophet Song também, que utiliza um instrumento chamado toikoto, que é um instrumento de cordas do Japão, no início da música. É utilizado também um ar-condicionado, né? No qual os microfones foram colocados nesse ar para aparecer uma ventania. Ó, pra você ver a revolução que a banda fez, né, nessa música. Claro, também tem Good Company, que é uma música foda pra caralho também, que remete muito, é uma música bem nostálgica aqui, né, do Brian May, que foi utilizado um ukulele, né, que ele havia ganhado na turnê japonesa lá do Queen, né, em 75. E aqui também ele faz ele relembra os sons das jazz bands de Dixieland, né, típicas da região sul dos Estados Unidos. E o May, para imitar esses sons dos metais das jazz bands, dos Dix, né, ele fez 4 overdubs de guitarra, né, e o resultado, né, foi como a gente escuta, né, que é maravilhoso. Em 39, né, o May utiliza um violão de 12 cordas e o John Deacon utiliza um baixo acústico, né. Em Love of My Life, o Brian May utiliza uma guitarra, para simular um som de um violino. O May utiliza a sua Red Special acoplada ao amplificador Dick, que foi feito pelo próprio John Deacon para o Brian May, né, para simular o som de violino, e junto com o violão Gibson, Hummingbird também, né, ou seja, todo esse conjunto. E é claro, uma harpa foi utilizada nessa versão de estúdio do Love of My Life, né, que inclusive durante as gravações da música, eles tinham problemas, né, durante a gravação, porque sempre que a porta do estúdio abria, né, aí as várias horas de gravação perdiam. Então, por causa que a harpa desafinava, né, durante a gravação. Então, não foi muito boa essa gravação por causa desses problemas, né. Tem uma música maravilhosa que pra mim é top 2 assim das composições do Deacon, que é You're My Best Friends, que é maravilhosa. Inclusive foi o segundo single lançado pela banda, né? Isso só chegou ao número 7 no Reino Unido, gente. Apesar de não ter chegado, né, número 2, né? E aqui o Deacon utiliza um piano elétrico, né? Fato que o Mercury não gostava do som do piano elétrico, então o Deacon, além de compor a música, né, tocou o piano elétrico, né? E claro, né, sem contar aqui que tem a pérola maior, que é Bohemian Rhapsody, né, que tem uma gravação
foi uma verdadeira super produção para com essa música, né? Que a gravadora EMI não queria lançar como single, mas a banda insistiu, né? O Fred principalmente insistiu nela para ser lançada, e foi graças ao DJ Kenny Everett, né? Que era um amigo pessoal do Fred, que após tocá-la trechos da música na sua gravadora Capitol, né? Ele acabou após um dos pedidos, acabou tocando a Bohemia 14 vezes em um só dia, e fez com que a música atingisse o primeiro lugar nas paradas da Inglaterra e ficou durante lá por 9 semanas, né? E sem contar também na maravilhosa I Love My Car, né? I Love My Car, do Taylor, também uma música pesada, que foi composta em homenagem ao Jonathan Harris, que era um dos holds. Provavelmente, eu acho que o hold mais antigo que trabalhava com o Queen desde a época do Smile, né? E foi composta em homenagem a ele também, né? E a banda encerra esse álbum com a maravilhosa God Save the Queen, que é o hino, né, britânico, né? Que é a banda que fez uma versão bem bacana. Eu adoro esse encerramento, é muito bom. E pra você ver aqui que no início também da produção do álbum, o que não tinha muita música, né? A única música que a banda tinha antes da gravação do A Night era a versão do God Save the Queen e um rascunho de The Prophet Song, que provavelmente deriva das sessões do Queen 2 ainda. Então, para gravar, né, para iniciar o processo de gravação, que foi em agosto de 75, o Queen, né, junto com o Roy Thomas Baker, o engenheiro de som Mark Stone e o Gary Lyon, e os engenheiros Gary Lyons e Gary Langan, que era, né, um dos acionistas do SARM Studios, né, junto com toda essa galera, iniciaram a empreitada que daria, né, que resultaria no A Night at the Opera, né? E a banda trabalhou o seguinte, né? O esqueleto das músicas eram feitos no SAR Studios ou no Rockfield Studios. Os vocais eram adicionados no Scorpio Studios e os demais overdubs eram feitos no Olympic Studios. Então, você vê que o processo foi, né, bem corrido, né? A banda estava com vontade ali. A banda, galera, nessa época aqui, estava literalmente, era no tudo ou nada. O A Night aqui foi literalmente faça a sua aposta e aposte todas as suas fichas nela. E foi isso que o Queen fez, né? E, né, rendeu essa obra-prima aqui, né? Que nem tem mais o que falar, pensar que essa obra de arte aqui completa 50 anos, né? É maravilhoso. E, inclusive, em relação ao nome da banda, o nome do álbum, A Night at the Opera é um dos nomes de um dos filmes dos irmãos Marx, né? Que o Queen adorava assistir, e, né, foi durante uma dessas sessões desse filme que a banda teve a ideia de colocar, e conversa perfeitamente com o conceito do álbum, né? É maravilhoso. A Night at the Opera, 50 anos, escutem essa obra-prima, que é atemporal. Valeu, galera, até mais.